jovens padawans, professor Anderson na área. Dando sequência ao nosso estudo de matrizes, hoje nós aprenderemos multiplicação entre matrizes. Vamos à seguinte situação. Em uma escola é organizado um torneio interclasses de futsal, onde são inscritas 4 equipes. Equipe A, equipe B, equipe C e equipe D. Essas equipes jogam entre si. E os resultados desses jogos é organizado em uma tabela que está apresentada na sua tela. A equipe A obtém uma vitória, um empate e uma derrota. A equipe B obtém 2 vitórias, um empate e nenhuma derrota. A equipe C obtém nenhuma vitória, um empate e 2 derrotas. E a equipe D obtém uma vitória, um empate e uma derrota. Lembrando que uma vitória vale 3 pontos, um empate vale 1 ponto e uma derrota vale 0 ponto. Percebam que essas informações estão organizadas em forma de tabela. Portanto, nós poderemos transformar essas informações em 2 matrizes. A matriz A seria a matriz dos resultados e a matriz B sendo a matriz que constitui os pontos por cada vitória, empate ou derrota. Como seria possível obter a pontuação total de cada equipe trabalhando apenas com as matrizes? Lembrando, agora nessa tela nós temos as 2 matrizes, apenas agora os dados numéricos. Lembrando que a matriz A, a primeira coluna, seria as vitórias, a segunda coluna seriam os empates e a terceira coluna seriam as derrotas. E a matriz B, o valor por vitória, empate e derrota. Se nós multiplicarmos essas 2 matrizes, nós obteremos o resultado de cada equipe. Como é feita essa multiplicação? Da seguinte forma. Esta primeira linha, onde estão os resultados da equipe A, para obter o total de pontos dessa equipe, nós multiplicaríamos a vitória pelo valor da vitória, pela quantidade de pontos que uma vitória vale. Então nós temos aqui esta multiplicação. Uma vitória vezes 3 pontos. Somaríamos um empate que vale 1 ponto. Então, um empate vezes 1 ponto. E a quantidade de derrotas, 0 pontos. 1 vezes 0. Perceba que nós multiplicamos todos os elementos da linha 1 da matriz A pela coluna 1 da matriz B. Todos os elementos da linha 1 foram multiplicados pelos elementos da coluna 1 da matriz B. Essa multiplicação foi feita ordenadamente. O primeiro elemento que aparece aqui foi multiplicado pelo primeiro elemento que aparece ali na coluna 1. O segundo elemento da linha 1 foi multiplicado pelo segundo elemento da coluna 1. E o terceiro elemento da linha 1 foi multiplicado pelo terceiro elemento da coluna 1. Isso é uma multiplicação feita de forma ordenada. Então, os elementos foram multiplicados ordenadamente. E os valores das multiplicações foram somados. Nós somamos esses valores e assim nós obtivemos a pontuação da equipe A. Então, os resultados da equipe A levaram a 4 pontos. Assim, fazemos o mesmo com a equipe B. Perceba que a quantidade de vitórias é multiplicado pelo valor de cada vitória. 2 vezes 3. A quantidade de empates é multiplicado pelo valor de cada empate. 1 vezes 1. A quantidade de derrotas é multiplicado pelo valor de cada derrota. 0 vezes 0. Então, o total de pontos da equipe B, quando nós somamos estas multiplicações, é igual a 7. A equipe C, mesmo processo. Vamos multiplicar ordenadamente os elementos aqui da linha
3, que corresponde à equipe C, pelos elementos da coluna 1 aqui da matriz B. Nós temos o resultado. 0 vezes 3, 0 vezes 3, está aqui. 1 vezes 1, está aqui. 2 vezes 0, está aqui. 3 vezes 0 é 0, 1 vezes 1 é 1, 2 vezes 0 é 0. Então, o total de pontos da equipe C, apenas 1 ponto. E a equipe D teve uma vitória, um empate e uma derrota. Pegamos a quantidade de vitórias, multiplicamos pelo valor de cada vitória, 3 pontos. 1 vezes 3. Quantidade de empates, vezes o valor de cada empate, que é 1 ponto. 1 vezes 1. E a quantidade de derrotas, vezes 0. 1 vezes 0. Total de pontos da equipe D, 4 pontos. Portanto, a matriz AB, que é produto da matriz A pela matriz B, é formado pelos elementos 4, 7, 1 e 4. Exatamente os elementos que nós obtivemos após multiplicarmos as linhas da matriz A pela coluna da matriz B. E essa aqui é a matriz resultado aí do nosso torneio interclasses. Perceba o que aconteceu em termos de ordem das matrizes envolvidas aí nessa operação de produto. A matriz A ela é uma matriz 4 linhas e 3 colunas. Então, matriz A, 4 linhas, 3 colunas. A matriz B é uma matriz 3 linhas e apenas uma coluna. E a matriz resultado, a matriz AB, que é o produto da matriz A com a matriz B, é uma matriz 4 por 1. Vamos analisar. A multiplicação só foi possível porque a quantidade de colunas da matriz A é a mesma quantidade de linhas da matriz B. E a matriz resultante será a quantidade de linhas da matriz A com a quantidade de colunas da matriz B. Então, o que acontece? Em produto de matrizes, nós só conseguimos operar esse produto se a quantidade de colunas da primeira matriz for igual à quantidade de linhas da segunda matriz. E a matriz resposta, a matriz produto entre as matrizes A e B, vai ser o número de linhas da matriz A, o número de linhas da primeira matriz, por o número de colunas da segunda matriz. Então aqui nós temos a matriz resultado, a matriz pontos aí, que nos dá a pontuação de cada equipe dessa nossa situação hipotética. Sendo que a campeã é a equipe B, por acumular maior número de pontos. Definição formal de multiplicação de matrizes. Dada uma matriz A, formada por elementos A e J, de ordem M por N. Então, essa matriz A possui uma ordem M por N. E uma matriz B, formada por elementos B e J, de ordem M por P. Percebam aqui, está respeitada aquela condição. O número de colunas da matriz A é o mesmo número de linhas da matriz B. Então é possível o produto da matriz A pela matriz B, sendo o resultado uma matriz C formada por elementos A e J, e a ordem dessa matriz resposta vai ser M por P. Por que M por P? M, porque é a quantidade de linhas da matriz A, e P, que é a quantidade de colunas da matriz B. Tal que o elemento C e J é calculado multiplicando-se ordenadamente, é importante essa palavra, ordenadamente, os elementos da linha I da matriz A pelos elementos J da matriz B, e somando-se os produtos obtidos. É uma definição bastante longa,
mas com a prática fica fácil entender. Então vamos praticar. Genericamente, nós temos lá a matriz A, M por N, linhas por colunas, matriz B, N por P, e nós teremos uma matriz resposta, M por P. Perceba que permanece aquela regra. Por que é possível uma multiplicação? Porque o número de colunas de A é o mesmo número de linhas da matriz B, e a matriz resposta, C, vai possuir ordem M por P. Por quê? M é quantidade de linhas da matriz A e P é quantidade de colunas da matriz B. Então é importante frisar novamente, só é possível uma multiplicação quando o número de colunas da primeira matriz for igual ao número de linhas da segunda matriz. Exemplo, vamos fazer o produto das matrizes A e B que se apresentam aí na sua tela. Nós temos aqui a matriz A, é uma matriz 3 por 2, porque ela possui 3 linhas e 2 colunas. A matriz B é uma matriz 2 linhas e 3 colunas. É possível fazer essa multiplicação? Sim, porque a quantidade de colunas da matriz A é a mesma quantidade de linhas da matriz B. Então, é possível nós fazermos esta multiplicação. E de que forma nós faremos? Lembrando que, mais uma vez, que após nós fazermos essa multiplicação, nós obteremos uma matriz 3 por 3. Por quê? Será uma matriz que possui 3 linhas e 3 colunas. 3 porque a quantidade de linhas da matriz A e 3 porque a quantidade de colunas da matriz B. Então a nossa matriz produto, AB, será uma matriz 3 por 3. Vamos aprender agora a calcular essa matriz. Percebam o seguinte, a matriz C vai ser formada genericamente dessa forma. Ela possui aí 3 linhas e 3 colunas, formadas por esses elementos genéricos aqui. O elemento C11, que é o primeiro elemento que nós vamos calcular, ele vai ser calculado multiplicando-se a primeira linha da matriz A com os elementos da primeira coluna da matriz B. Então, produto entre matrizes, sempre produto de uma linha da primeira matriz pelos elementos da coluna da segunda matriz. Então, o elemento C11, esse primeiro 1 nos dará o quê? Nós vamos multiplicar a linha 1 da matriz A pela coluna 1 da matriz B. E vamos fazer a soma desses produtos. Portanto, aqui nós teremos 1 e 0 multiplicando 2 e 5, ordenadamente. Por quê? O 1 vai multiplicar quem? O 2. Isso é multiplicação ordenada. E o 0 vai multiplicar o 5. Então, aqui nós obtemos que o elemento C11 é exatamente 1 vezes 2 mais 0 vezes 5. Então, o nosso elemento C11 é 2. Percebam que aqui nessa tela eu já troquei o meu elemento C11 pelo valor 2. Agora nós vamos calcular o elemento C12. Então, C12 vai ser a multiplicação da primeira linha da matriz A pela segunda coluna da matriz B. Então, o elemento C12, todos os elementos da primeira linha da matriz A, multiplicando todos os elementos da segunda coluna da matriz B. Então, vamos ter 1 multiplicando 0, somado com o 0 multiplicando o 3. Fazendo essa conta, o elemento C12 vai ser 1 vezes 0 mais 0 vezes 3. O resultado disso é 0. Portanto, o elemento C12 é igual a 0. Elemento C13. C13 ele está
será obtido multiplicando-se a primeira linha da matriz A pela terceira coluna da matriz B. Então temos que o elemento C1, 3, todos os elementos da primeira linha da matriz A, multiplicando todos os elementos da terceira coluna da matriz B ordenadamente. Então, primeira linha da matriz A, terceira coluna da matriz B. O 1 vai multiplicar quem? Ordenadamente o primeiro elemento lá da coluna. Então, 1 vezes 1. E o 0 vai multiplicar quem? O 4. E vamos somar essas multiplicações. C1, 3 vai ser 1 vezes 1 mais 0 vezes 4, que dá 1. Agora vamos calcular o elemento C2, 1. Logo, multiplicando a segunda linha vezes a primeira coluna. Segunda linha da matriz A, que multiplica a primeira coluna da matriz B. Então, o elemento C2, 1, segunda linha da matriz A, multiplicando a primeira coluna ordenadamente. O 3 vai multiplicar o 2 e o 1 vai multiplicar o 5. Então, nós temos que o elemento C2, 1 vai ser 3 vezes 2 mais 1 vezes 5. 3 vezes 2, 6, mais 5, 11. Então, o elemento C2, 1 é igual a 11. O elemento C2, vai ser a multiplicação dos elementos da segunda linha da matriz A com os elementos da segunda coluna da matriz B. Fazendo essa multiplicação ordenadamente, o 3 vai multiplicar o 0 e o 1 vai multiplicar o 3. E nós faremos a soma. 3 vezes 0 mais 1 vezes 3 dá 3. Já substituindo aqui o elemento C2, agora calculamos o elemento C2, da mesma forma. Elemento C2, todos os elementos da segunda linha da matriz A, multiplicam todos os elementos da terceira coluna da matriz B. Fazendo essa multiplicação, o 3 vai multiplicar o 1 e o 1 vai multiplicar o 4. 3 vezes 1, 3, mais 1 vezes 4, que dá 4. Nós teremos que o elemento C2 é igual a 7. Repetimos o processo para o elemento C3, agora terceira linha da matriz A vezes primeira coluna da matriz B. Terceira linha da matriz A, que multiplica os elementos da primeira coluna da matriz B. 2 e 4, vou multiplicar 2 e 5. 2 multiplica 2, isso que significa ordenadamente. E o 4 multiplica o 5. Então, nós temos que 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 5, 20. Logo, o elemento C3, é 24. O elemento C3, vai ser a multiplicação dos elementos da terceira linha da matriz A com os elementos da segunda coluna da matriz B. Terceira linha da matriz A com os elementos da segunda coluna da matriz B. Então, aqui nós teremos o 2 e o 4 multiplicando o 0 e o 3. 2 vezes 0, 0, mais 4 vezes 3, que é 12. O elemento C3, é igual a 12. E por último, calcularemos o elemento C33, que será obtido multiplicando os elementos da terceira linha da matriz A com os elementos da terceira coluna da matriz B. Portanto, 2 e 4 multiplicando 1 e 4. Ordenadamente, 2 vai multiplicar quem? O 1. E o 4 aqui vai multiplicar o 4. E depois vamos somar essas duas multiplicações. 2 vezes 1, 2.
4 vezes 4, 16. Então, o elemento C33 é igual a 18. Então, aqui nós temos a nossa matriz resposta com todos os elementos que nós calculamos. É óbvio que aqui eu mostrei o passo a passo, a forma bem lenta como você faz o cálculo. Mas à medida em que você for executando vários cálculos do produto de diversas matrizes, você não vai ter todo esse trabalho, a coisa vai sair de forma mais automática. Então aqui nós temos uma matriz A, 3 por 2, matriz B, 2 por 3. O produto dessas duas matrizes gerou uma matriz 3 por 3, formada por esses elementos aqui. Mais um exemplo aí na sua tela, a matriz A, 2 por 2, matriz B, 2 por 2 também, determine o produto AB. Quando as matrizes forem enquadradas de mesma ordem, é óbvio que dá para multiplicar. Sempre a regra será a mesma. Produto da linha de uma matriz pela coluna da outra matriz. Então vamos lá. Se A e B são matrizes 2 por 2, a matriz C resultante também será 2 por 2. Então aqui nós temos que, primeira linha da matriz A vai multiplicar a primeira coluna da matriz B, para obter o primeiro elemento da matriz C, o elemento C1, né? Então perceba que aqui você tem o 1 vezes 0, que vai dar 0, e o 5 vezes 2, que vai dar 10. Para calcular o elemento C12, que é esse elemento aqui, vou multiplicar a primeira linha pela segunda coluna. 1 vezes menos 1, está aqui. 5 vezes 4, está aqui. Para obter esse elemento aqui, que é o elemento C21, que está na segunda linha, primeira coluna, vou pegar a segunda linha da matriz A e multiplicar pela primeira coluna da matriz B. Então será 3 vezes 0, está aqui, e 2 vezes 2, está aqui. Para obter o último elemento aqui da matriz C, vou pegar a segunda linha da matriz A e multiplicar pela segunda coluna. Ordenadamente, 3, que multiplica menos 1, está aqui. 2, que multiplica 4, está aqui. Agora basta fazer essas somas e você obtém a matriz resposta. 10, 19, 4 e 5. That's all, folks! May the math force be with you guys. Por hoje é só, pessoal. Assistam várias vezes essa videoaula, porque multiplicação de matrizes é um pouquinho complicado, mas tudo vai dar certo. Que a força da matemática esteja com vocês. Por hoje é só. Um grande abraço!